Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre os destaques de Minas nesta quinta-feira. PM sai em perseguição a suspeitos pela Via Expressa em Belo Horizonte e a operação termina com tiroteio. Apesar de ninguém ter ficado ferido, quem passava pela região ficou em pânico. Taxistas protestaram contra a decisão da Justiça de autorizar o Uber a funcionar em Minas. Eles se reuniram com o prefeito, que diz que vai regularizar o serviço. 3 suspeitos de matar para fazer um ajuste de contas por causa de um roubo são presos pela polícia. Pelo menos 30 pessoas foram presas e 7 menores apreendidos pela Polícia Civil em Machado, no sul de Minas, na Operação Torre de Babel. Nível dos 4 reservatórios de água que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte continua em queda. E hoje vamos refrescar a nossa memória com dicas práticas de economia. Esse também será o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. O interior de Minas reserva muitos encantos e vamos te mostrar mais um hoje em visita à mística São Tomé das Letras. E também temos dicas culturais para quem quer curtir em BH. E no futebol, os detalhes sobre a derrota do Cruzeiro para o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Mais informações sobre esses e outros assuntos a partir de agora. Dois homens foram presos depois de serem perseguidos pela polícia na manhã de hoje na Via Expressa, ali na altura do bairro Coração Eucarístico, na região noroeste da capital. Eles estavam em um carro roubado e com placa clonada. Essa informação completa chega agora direto da nossa redação com o repórter Diogo Ramalho. Diogo, houve troca de tiros, né? E eu queria entender um pouco mais essa situação, o que levou a essa perseguição policial? Boa noite, Nácia. Na verdade, esse carro roubado e com placa clonada foi avistado pelos policiais transitando ali na região do bairro Coração Eucarístico. Eles então começaram uma perseguição. Assim que os bandidos notaram que a polícia estava atrás, aceleraram o veículo, houve a troca de tiros, ninguém ficou ferido, mas também muito pânico no local. Os policiais chegaram a prender os 2 bandidos após o carro em que eles estavam bater contra outros 2 veículos e contra uma moto. O SAMU foi acionado, fez o atendimento ao condutor da moto e também ao garupa, que estão fora de perigo, mas houve muito pânico no local, Inácio. Esses 2 já têm passagens pela polícia e felizmente ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou completamente congestionado e as pessoas realmente apavoradas. Obrigada, Diogo, pelas informações. Bom, e nós recebemos, gente, o depoimento de uma mulher que passava de carro lá na Via Expressa no exato momento do tiroteio. A vendedora Carla Gabarra nos enviou um áudio que você vai conferir agora pelo Bandzap e o relato dela mostra o tamanho do desespero de quem ficou ali sob fogo cruzado. Vamos ouvir. De repente, escutamos um tiro. Eu entrei em desespero, comecei a chorar, a gritar, achando que não ia parar aquele tiroteio. Foi um momento muito difícil, horrível. Eu entrei em pânico, em desespero, queria sair dali correndo, fugindo, e meu marido não deixou sair do carro. Muitas pessoas também ficaram com medo, desesperadas. Tinha crianças, tinha mulheres indo para o trabalho, outras pessoas assim, em total desespero. Nunca mais eu quero viver isso na minha vida. A gente ouve e fica se colocando no lugar, né? Eu, por exemplo, não imagino o que eu faria numa situação como essa. E claro, nós procuramos a Polícia Militar para saber se a ação respeitou os protocolos de segurança, mas nós não recebemos uma resposta até o início desta edição. Mande para a gente a sua denúncia também, para a nossa redação. Se você flagrar alguma situação importante como essa que nós mostramos há pouco, entre em contato conosco pelo nosso Bandzap. Faça um vídeo ou mande fotos para o número 997727663, repetindo 997727663. E a minha dica é, aproveite e já salve o nosso número aí no seu celular. Integrantes do movimento Passe Livre realizaram hoje de manhã uma passeata a favor da ampliação da gratuidade no sistema de transporte da capital para os estudantes. O grupo se concentrou ali na Praça 7 e seguiu em direção à sede da prefeitura, onde se encontrou com os taxistas, que também realizavam uma manifestação. Os motoristas se reuniram para mostrar que não estavam nada satisfeitos com a decisão da Justiça Mineira de ontem de legalizar o funcionamento dos aplicativos de transporte, como o Uber e o Cabify. Os taxistas se reuniram com o prefeito Alexandre Calil. O repórter Igor Calhan e o cinegrafista Adilson Alves acompanharam as conversas.
2 faixas da pista ficaram fechadas enquanto representantes do sindicato se reuniram com o prefeito Alexandre Calil. Eles pedem a regulamentação dos aplicativos de transporte. Mostramos ontem aqui no jornal Band Minas que os desembargadores mineiros decidiram que os motoristas do Uber e outros tipos de aplicativos não poderão ser multados pelo DR em viagens intermunicipais e nem pela BH Trans ou órgãos equivalentes em BH e cidades do interior. Nós não entendemos por que dessa decisão, já que a lei é válida, por que não aplicar a eles? Não estávamos pedindo para eles saírem, mas para que eles estejam debaixo da lei também. Nós podemos dizer com muita alegria que nós temos uma superioridade na questão da qualidade do trabalho, na questão da segurança, na questão do profissionalismo. O prefeito de Belo Horizonte afirmou que amanhã já será realizada uma reunião com a BH Trans para acertar alguns detalhes. Ele deixou claro que vai cumprir a lei. É uma pauta com calma e nós vamos falar o que é agora, porque nem eu e nem ninguém da população, não sei os especialistas, sabem como regulamentar isso. Então isso agora já está designado uma reunião amanhã com a BH Trans, para segunda-feira já trazer um esboço de pauta para a prefeitura, para o prefeito. Nós vamos cumprir a decisão que foi tomada, que o município regulamente a questão dos táxis, dos aplicativos. A decisão ainda não foi publicada, mas o presidente da BH Trans já adiantou que vai convocar uma reunião com representantes dos taxistas e de aplicativos. O sindicato vai preparar uma minuta de pauta para a gente começar a conversar. O objetivo é trabalhar em conjunto para construir um novo sistema de transporte individual na cidade. Nós estamos chamando aqui agora, convidando a Uber e o Cabify para nos procurar e agendar a reunião. Serão bem-vindos. Enquanto nada é decidido, os taxistas prometem continuar os protestos, já que consideram a concorrência desleal. A gente vai fechar anel rodoviário, a gente vai fechar aeroporto de Confins, a gente vai fechar Bandeirantes, a gente vai fechar Rajagabalha, a gente vai fechar Nossa Senhora do Carmo, a gente fecha tudo, cara. Mas não vai ficar assim. A Polícia Civil prendeu hoje 3 suspeitos de um assassinato que teria conexão com outro crime. Tudo começou quando um jovem teria roubado um senhor na área de atuação de uma gangue de traficantes. Os traficantes não aceitaram e começaram a pressionar a família do jovem, querendo receber o valor que foi roubado. O crime aconteceu em abril deste ano aqui na capital. O repórter Igor Calhan e o cinegrafista Adilson Alves contam pra gente o desenrolar dessa história. Rosa e Bruno Oliveira, de 28 anos, Carlos Eduardo Oliveira de Almeida, de 19 e Lucas Peixoto da Costa, de 21 anos, são 3 dos 4 suspeitos de um crime bárbaro no bairro Jardim Vitória. Eles teriam matado um homem de 35 anos, padrasto de um menor de idade, que furtou o dono de uma mercearia sem autorização da gangue do bairro. O enteado da vítima teria subtraído de um senhor de 80 anos numa mercearia do bairro a importância de R$ 1.380. Esse senhor, então, tomou conhecimento que o autor dessa subtração seria o enteado da vítima e procurou a vítima para promover o ressarcimento dessa quantia subtraída. O padrasto, que vendia churrasquinhos em uma praça do bairro Jardim Vitória, tentou ajudar o enteado. Ele chegou a pagar ao dono da mercearia R$ 150, mas o valor muito abaixo do que havia sido furtado. Então, 4 integrantes de uma gangue do bairro tomaram essa dívida para si e passaram a cobrar o padrasto incessantemente. Ele não tinha condições de pagar todo o valor e ainda tirou o menor do bairro. Eles são os articuladores do tráfico de drogas lá no bairro. Então é bem provável que a gente sabe que, regra geral, nessas vilas aglomeradas, o tráfico de drogas coíbe esse tipo de ação, sobretudo furtos e roubos, e levam com mão de ferro a traficância de drogas naquela região do bairro. Os 3 presos já têm passagens pela polícia e negaram qualquer envolvimento com o crime. Agora a polícia procura o 4º integrante, Wanderson Oliveira de Souza, conhecido como Pingo. Pelo menos 30 pessoas foram presas e 7 menores apreendidos pela Polícia Civil em Machado, no sul de Minas. A Operação Torre de Babel teve o objetivo de diminuir os índices de criminalidade na região, como roubos, tráfico e homicídios. A Operação Torre de Babel contou com 150 policiais, divididos em 39 equipes que se uniram ainda na madrugada para cumprir cerca de 50 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. A operação contou com o Núcleo Aéreo de Operações de Belo Horizonte, o Carcará 2, e também com um drone. Ao todo, foram feitas 29 prisões e 7 internações de menores. Machado, nos últimos meses, vem apresentando um alto índice de criminalidade. Falamos desde organização criminosa,
criminosa, tráfico de drogas, crimes contra a vida, homicídios e roubos, principalmente. Foram apreendidos armas, drogas e até um crânio humano durante a operação. Esta foi a primeira fase da operação que terá continuidade em Machado, como forma de inibir a ação dos criminosos, principalmente menores infratores. Outras prisões ainda ocorrerão ao longo do tempo e a gente acredita que isso vai trazer um efeito muito positivo para a queda dos índices de criminalidade. O nível dos 4 reservatórios da Copasa que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte continuam apresentando queda. A situação mais crítica é detectada no reservatório do sistema Serra Azul, que nesta quinta está com apenas 28,2% da capacidade total de armazenamento. Ontem nós mostramos que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas está preocupado com a possibilidade de desabastecimento de água em Belo Horizonte e região. Depois que a crise hídrica foi controlada aqui em Minas, muitos consumidores deixaram de lado aquelas ações de economia de consumo, pois nós vamos resgatar algumas dessas dicas que podem ser feitas especialmente por quem mora em casa, que até a água da chuva pode aproveitar. O Felipe é engenheiro mecânico e, mais do que ninguém, sabe da importância de economizar. Em 2014, ele criou um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. A gente comprou primeiro uma caixa d'água para poder estocar a água da máquina de lavar, que a gente viu que tem muita água que é jogada direto para o esgoto. Compramos uma bomba de água para jogar tanto para a máquina de lavar quanto para usar para limpar o quintal, regar a planta. E depois que a ideia deu certo, ele deu um jeito de aproveitar a água da chuva. Então a gente montou aquele sistema com 2 caixas d'água para poder guardar água nos meses de chuva. Além do meio ambiente, quem agradeceu foi o bolso do Felipe. Em 4 anos que adotou as medidas, já economizou mais de R$2.000. Isso daqui acho que é uma coisa que tem que ser feita em todas as casas. Economiza dinheiro, ajuda o meio ambiente e ajuda até nós como seres humanos, né? Será que estamos às vésperas de uma nova crise hídrica aqui em Minas? Este é o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. Lindenberg, até agora a Copasa fala que está tudo bem, que não tem nenhuma previsão de racionamento. Mas a gente se pergunta, acompanhando os índices que estão saindo, será que a gente demorou para tomar uma atitude em relação a novas medidas preventivas para uma nova crise hídrica? Boa noite. Boa noite, Inácia. Não, na verdade, nós vivemos uma crise hídrica, já estamos vivendo uma crise hídrica. Em 2015... O governo atual fez uma captação de água lá no Rio Paraupeba e abasteceu o reservatório do Rio Manso. Isso evitou que houvesse um racionamento, faltasse água realmente em Belo Horizonte. Isso, na verdade, é que está fazendo com que Belo Horizonte hoje não tenha essa iminência de um desabastecimento. Agora, o problema da crise hídrica é grave, não é só aqui em Belo Horizonte. Em Montes Claros, por exemplo, uma cidade de 400 mil habitantes, se não houver uma captação do rio Pacuí ou de um outro rio lá da região para abastecer o sistema lá do Rio Juramento, vai faltar água esse ano lá em Montes Claros, 400 mil habitantes. Dezenas de municípios aí do semiárido, do norte de Minas, do Vale de Quitionha, já estão também naquele sistema da defesa civil, de pedir socorro. De alertas, ou seja, falta água e não há nenhuma medida maior para repor essa água. É preciso que haja um trabalho mais abrangente, Inácia, para fazer isso. Olha só, em 1970, o escritor Wander Piroli escreveu um livro fantástico. O livro tem um simples título, Os Rios Morrem de Sede. E olha só, Minas Gerais sempre foi considerada a caixa d'água do Brasil, pois essa caixa d'água furou e vai faltar água. Se não tomarem providências mais abrangentes, de uma maneira mais global, inclusive com outros estados vizinhos, nós vamos ter problemas sérios daqui a 20, a 10, 30 anos. Isso é inegável. Porque, por enquanto, o poder público está bem silencioso, né? Por enquanto, sim, mas o problema está sob controle. Ok, obrigada, Lindenberg. Até semana que vem. Boa noite. Depois de retomar os trabalhos, a CPI que investiga a PBH Ativos aprovou 5 requerimentos, entre eles o pedido de um estudo sobre a possibilidade de prorrogação dos trabalhos. Os vereadores que integram a comissão aprovaram ainda 2 convites para que os senadores Roberto Requião, do PMDB, e José Serra, do PSDB, venham a Belo Horizonte falar sobre a venda de direitos creditórios públicos junto ao mercado financeiro por empresas públicas, como é o caso da PBH Ativos. Depois do intervalo, você vai passear pela cidade mais histórica do estado. Além das belezas naturais, são as lendas e o misticismo que chamam a atenção dos turistas. Não sabe de onde estamos falando? Você vai ver a seguir.
E ainda tem os destaques do esporte. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os melhores momentos e a análise do jogo daqui a pouco. Mercado da aviação executiva inova para atender demanda de consumidores que querem manter mobilidade, mas com custos mais baixos. O compartilhamento de aeronaves, que é moda no mundo, se tornou realidade também no Brasil. Em uma feira do mercado de luxo realizada em São Paulo, a Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, sediada em Belo Horizonte, apresentou a nova aeronave da frota, o Honda Jet. Na última terça-feira, o modelo norte-americano obteve certificação para voar no Brasil. Entre as novidades apresentadas ao mercado está o programa de compartilhamento de aeronaves que atende à demanda, principalmente de empresas que desejam cortar custos. No plano Líder Share, por exemplo, são 12 horas e meia de voo por mês. A gente vê um aumento da demanda, uma vez que o cliente vai ter a disponibilidade da aeronave, como se ele fosse dono de 100% dela, por só uma fração do preço. O interior de Minas reserva muitos encantos e um deles está lá na Serra da Mantiqueira. No alto de uma das montanhas se apresenta uma das cidades mais curiosas do nosso estado. Conhecida pelo clima místico, São Tomé das Letras desperta o interesse dos turistas que querem descobrir as lendas do vilarejo e ainda desbravar as paisagens naturais exuberantes do local. Sensação de liberdade. É isso que a cidade de São Tomé das Letras proporciona. Sentir como se fazer parte desse lugar. A pequena cidade tem menos de 7.000 habitantes, mas é grande nos mistérios. São Tomé das Letras fica no pico de uma montanha de pedra, na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.400 metros do nível do mar. É a quarta cidade mais alta do Brasil. A história do município começa nesta gruta, que se tornou um dos pontos turísticos. Conta a lenda que o escravo João Antão fugiu da fazenda do seu dono por causa dos maus tratos, né? Ele encontrou um senhor de vestes brancas, de barba branca, e esse senhor entregou uma carta para ele, dizendo para ele voltar, né, e conversar com o senhor dele e entregar essa carta. O senhor dele era muito devoto, muito religioso, percebeu que alguma coisa tinha ali, juntou os homens dele e vieram todos de volta para a gruta. E quando eles chegaram, tinha uma imagem de São Tomé. A capela, conforme o pedido na carta, foi construída e depois substituída por esta igreja, a matriz. As lendas, como o aparecimento e desaparecimento de São Tomé, criaram um clima esotérico na cidade. E o clima persiste até hoje, tem ganhado ainda mais força. Aparece no artesanato pelas ruas, até as fachadas das casas com pinturas de duendes, fadas, magos. Desde o início da fundação da cidade, ela está envolta nesse misticismo e esoterismo, devido à energia que é pulsante sobre a Serra das Letras, questão geológica. Por outro lado, a cidade, envolvida por um vale, esconde belezas naturais, como esta. Ao todo, são 20 cachoeiras na região, uma mais bonita que a outra. Este é o Vale Xangri-Lá, um paraíso escondido a pouco mais de 18 quilômetros do centro da cidade, lugar de águas cristalinas e sossego. A Cachoeira dos Antares tem uma das maiores quedas d'água. Ideal para os apaixonados por esportes radicais, como Valdeci. É aqui que ele pratica o rapel há quase 20 anos. A gente sempre para tomar uma ducha no platô da cachoeira, né? Ali poucas pessoas chegam. Cara, é muito gostosa, lava a alma. É isso e muito mais que a cidade de São Tomé das Letras proporciona aos moradores e visitantes. Depois de perder para o Grêmio com o placar de 1-0 para a equipe de Porto Alegre, o Cruzeiro terá que, pela primeira vez na Copa do Brasil, reverter um resultado para seguir na competição. André Salles já está aqui com a gente. E, André, a pergunta é, como que tem que ser
a favor do Cruzeiro o jogo de volta para que ele siga na competição. Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite para todo mundo. Vencer por mais de um gol de diferença. E aí a gente tem que lembrar que 1-0, ou seja, o mesmo placar a favor do Cruzeiro aqui no Mineirão, leva a decisão para os pênaltis. A gente está vendo, inclusive, o gol aí, né, do Grêmio. Foi uma partida que eu já imaginava. A gente falava sobre isso, que o Cruzeiro ia fechadinho, apostando nos contra-ataques, mas fechado até demais, Inácio. Um chute apenas no gol do Marcelo Groi no primeiro tempo inteiro. O Grêmio teve chances de fazer gols, o Fábio fez brilhantes defesas, ou seja, o placar talvez tenha até ficado barato. Aí o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo realmente aqui em BH, porque vai ter que fazer esse resultado, e o Grêmio sempre é uma equipe muito complicada e que ainda pior, gosta muito do contra-ataque, portanto a situação é complicada para o Cruzeiro, mas não irreversível. Ok, obrigada, viu, André? Obrigado. Se você ainda não sabe o que vai fazer no final de semana, nós vamos tentar te ajudar. Depois do intervalo, tem as dicas da nossa agenda cultural. Não perca! É hora de você ficar por dentro das opções culturais para este final de semana na capital. Tem cinema, teatro, shows e quem tem todos os detalhes é a Luciana Viana. A gente começa com suspense na telona. Annabelle 2, a criação do mal. A história de um casal que precisa lidar com as lembranças do passado e mais um probleminha básico. O demônio que amedrontou a família no passado e está de volta. A própria boneca Annabelle. Outra estreia é a comédia Malas Artes. E o duelo com a morte. Vivendo no interior do Brasil, um jovem malandro consegue pregar peças em comerciantes e se aproveita da boa vontade alheia. Mas a esperteza dele será colocada à prova pela morte, a ceifadora de almas. No teatro, o espetáculo Depois do Amor, sucesso de crítica e público desde que estreou em 2015, com Danielle Vinitz interpretando o maior símbolo de feminilidade mundial ainda hoje, a atriz norte-americana Marilyn Monroe. No palco, ainda André Gonçalves. Quinta e sexta, às 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valourec. Ingressos R$ 25,00 a meia entrada. Para a criançada, o espetáculo Aladim, que descobre que há na lâmpada um gênio poderoso que pode se transformar em qualquer pessoa ou coisa a partir de 3 desejos. Aladim então planeja usá-los para conquistar uma princesa. No entanto, há perigos no caminho, como um mago que precisa ser detido. Ingressos a partir de R$ 22,00. Teatro Bradesco, domingo, às 4 da tarde. E a histórica Tiradentes recebe, a partir desta sexta-feira até o dia 27 de agosto, o Festival de Cultura e Gastronomia. Durante 10 dias de festa, a cidade será tomada por jantares, restaurantes na praça, aulas teóricas, degustações e apresentações musicais. De volta aqui à capital, a mostra Cine BH exibe 1.001 filmes nacionais e internacionais em pré-estreias e também retrospectivas de 16 países, em 8 espaços aqui da cidade. A programação completa está no site cinebh.com.br. O Savassi Festival se dedica ao jazz e à música instrumental. Neste ano, o festival conta com 45 shows em 14 palcos diferentes, concursos, exposições, mesas redondas e ainda vai receber muitos artistas nacionais e internacionais aqui em Belo Horizonte. Tem a programação no site savassi.com.br. A banda CPM 22 se apresenta neste sábado às 8 da noite no Music Hall, com clássicos dos já 20 anos de banda, hein? E também lançamentos, ingressos a partir de R$ 40,00 a meia entrada. E os donos de hits como Aquele 1%, Domingo de Manhã e Solteiro Apaixonado, Marcos e Belucci, voltam ao palco da UDS BH nesta sexta, a partir das 11 da noite. Ingressos a partir de R$ 50,00, vendas pelo simpla.com.br. Programe-se, divirta-se. Nós chegamos ao final do nosso jornal e fica a dica, se você quiser rever todo o conteúdo de hoje ou das edições anteriores, você pode acessar o nosso canal lá no YouTube, que é youtube.com/TV Band Minas. E para você falar conosco, você pode usar o nosso Band Zap, que é o 997727663, ou então o nosso e-mail, redaçãomg@band.com.br. E você fica agora com a cobertura completa do ataque terrorista em Barcelona no Jornal da Band. Eu conto com sua audiência amanhã. Não perca o nosso jornal. Boa noite.